Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapman. Estamos árbitro na justiça privada, justiça paga, na função corregedor-geral, na arbitragem internacional, na investigação de 196 países, sua membresia em administração por funcionários públicos que se corromperam através de gorjeta, propina ou pagamento PIX, emendas PIX. Este procedimento para lavar o dinheiro de centenas de conglomerados em redutos de tráfico, de roubo, de latrocínio, de apostas ilegais, todo tipo de crime, todo tipo de feudo, através das assertivas, se transformaram em conglomerados financeiros. E todos estes conglomerados financeiros utilizam o Brasil através das 600 milhões, 600 mil fintechs, plataformas que podem acautelar dinheiro. Estas empresas pagaram antecipadamente 35 milhões por cada uma para que possam funcionar já desde o momento em que elas foram estabelecidas como local de armazenamento de capital. Pode ser criptomoedas, pode ser jogo, pode ser banco, pode ser o que você bem entender. Então, as 60 agências de inteligência, nas suas especialidades matemáticas, chegou à conclusão que os 17 países do narcotráfico, 17 países do narcotráfico já receberam 40 bilhões de dólares. Só esses países. Na semana que começou os leilões no Banco Central. Quem é o tomador? Quem é que está pagando por esses dólares? Porque o Banco Central, ele bota em oferta. Quanto o senhor vai ofertar? Eu vou ofertar 4 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões, porque tem vencimento de pagamento lá fora, em dólar, empréstimos adquiridos com o agronegócio.
Então vou colocar esta quantidade. E quem vai ser o operacional civil? Vai ser o Bradesco. E quem vai ser o operacional das reservas de 400 bilhões? 400 bilhões de dólares que tem nas reservas lá fora. Aqui não é revelado quanto tem. Então entenda, você tomou reais. De onde vieram esses reais? Vieram lá de fora. E quem vai tomar esses reais para uso? O governo. E o governo vai fazer frente aos pagamentos. O posicionamento de acautelamento de divisas está todo em dólar, acautelado lá fora. O procedimento é lícito, mas a engenharia financeira matemática estabeleceu o Brasil como uma central de branqueamento do capital, porque até então o capital que se encontrava acautelado no Banco Central, de vários bancos, em que eles alegaram que é Caixa 2, eles disseram que é sobra de banco. Então, se tem tanta sobra de banco, você tem que dizer de onde veio. Então, não está tendo a leitura da liturgia do cargo, que o cargo, ele tem vida própria. Ele funciona sozinho. Não precisa de ninguém. Mas, perante o operacional das autoridades justificar um enlace de uma liturgia de cargo para com outra, tem que ter um representante legal do cargo. E esse representante legal do cargo é chamado de funcionário público. E esse funcionário público recebe propina, recebe emendas PIX. De quem? Do interessado. Quem é o interessado? O partido político. O partido tem dono? Tem. São 29 partidos políticos com 29 donos. E eles que fazem? Eles negociam cargos no governo. Eles negociam diplomas. Deputado federal, deputado estadual, vereador, senador e o Supremo Tribunal Federal. Também o Judiciário. Venda de cargo de juiz. Tudo está à venda. Então, esta operacionalidade, ela foi desfeito o novelo, aquela bolinha de lã, que você puxa o fio e começa a se desfazer a bolinha, a bola, né? Ela foi revelando e foi estabelecendo os alvos. E os alvos estão situados pelo Tribunal Penal Internacional, que até então vocês diziam que o Tribunal Penal Internacional não faz nada. Então as suas forças de Exército, Marinha, Aeronáutica
estão a combater o narcoterror, onde elementos bem elaborados, eles se posicionam a querer saber se você quer virar companheiro ou quer virar inimigo. Então todos eles falam assim, vira companheiro. Se você está demorando em virar companheiro, você é um objetivo. E eles, quando são ameaçados, ou vão ser presos, capturados, ou fuzilados, eles querem negociar. Então eles delatam todo mundo, fazem play barganha. Play barganha. É o que eles todos fazem. São soltos. Até os maiores capos do narcotráfico, em que foram soltos pelas autoridades e eles voltaram aos seus países sem dever nada à justiça. Entendam como esse procedimento, como há tanto interesse para deixar um elemento desse solto. Claro que esse elemento vai ter algum desentendimento com algum velho fornecedor ou de outra facção. Então, esse comportamento no Brasil, ele é operacional, ele está operando. Então o dólar, certamente, ele vai a 10. Até agora, 40 bilhões de dólares foram para 17 países do narcotráfico. Cada país operacionaliza uma janela de internet de acautelamento de capital, ou em Bitcoin, ou em dinheiro, ou em bens raízes. Tudo se operacionaliza através desta janela da internet. Custa 35 milhões. Aqui foram vendidas 600 mil fintechs. 600 mil. As que pagaram 35 milhões, elas podem ficar operando, elas têm outorga. Desta organização Foro de São Paulo, seu líder se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Entendam, todos eles têm o seu próprio laboratório de IA, inteligência artificial. A Rússia tem o dela. O senhor Elon Musk tem o dele. Todo mundo tem a sua inteligência artificial. O Brasil contratou a inteligência artificial. Chinesa ou russa? Ou norte-coreana? Mas são 123 nações com seu exército, marinha aeronáutica, que não querem sucumbir ao único líder
ao único inventor desta parafernália. Só um minuto. Obrigado. Meu café. Desta parafernália financeira de grupos de capitalistas. Nunca você viu falar tanto em bilhões. Só se fala bilhão para cá, bilhão para lá, trilhões. Até agora a dívida é de 12 trilhões. Já a semana passada era 9. É um poço sem fundo que eles querem resgatar 400 bilhões de dólares que se encontram acautelados nos Estados Unidos da América. É tudo uma trama financeira mundial, onde eles recebem gorjeta, recebem propina. Na Europa, na França principalmente, é de praxe, é lei. Você pode pagar gorjeta para o funcionário público e desconta no imposto de renda quanto você pagou de propina, de gorjeta. Lá é lícito o fornicar com crianças. O mundo, senhores, se perverteu. Há uma perversão de degeneramento que atinge o psique, a razoabilidade, e cria, impera a lascívia, o desejo. A embriaguez da carne. É muito triste. E todos cobiçam. Um cobiça o outro. E no meio estão nossas crianças, que viraram alvos para o rejuvenescimento, para que esses pervertidos continuem e permaneçam jovens, ou seja, que eles tenham a sua aparência viral no consumo do adrenocromo. Eles tomam pico, como Stalin, como Hitler, como esse fantoche impostor, filha da puta, Luiz Inácio Lula da Silva e a sua máfia, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, máfia. Todos sabemos, quando se ultrapassa o prumo entre o legal e o ilegal. Então, a justiça, ela não é heterodoxa. Ela é fato, ato e circunstância. A justificativa da sua interpretação e da sua explicação a seu voto, a sua sentença, ela tem que ter fatos. O que está sendo feito com o general 4 estrelas é implantar
protocolos apócrifos, ou seja, ninguém assina, na sede de um partido, num escritório, numa mesa, dentro de um cofre. Quando todo mundo sabe, no mundo militar, do procedimento destes estudos, são muito normais. E a narrativa dos terroristas, ela é insistente. E levantaram 123 países. Tomamos o Paraná, o Panamá. Maduro não permite todos os ex-presidentes que vão lá dizer: para com essa merda, que vai dar merda no planeta. Fomos todos descobertos. Entrega a Maduro, entrega. O Maduro não permitiu que eles levantassem voo, nem do Panamá para a Venezuela, nem de Venezuela para o Panamá. Quem estava lá fica e quem está querendo entrar não vai. Porque está tudo tomado. Todos os barcos que se encontram do lado do Pacífico são de propriedade de guerra, espólio de guerra. Estão todos rendidos. Quem tem tecnologia, manda. Nenhum aparelho, forma de você detonar uma bomba ou o avião que está no ar cai, o submarino vai profundo, sem ar. Tudo isso é uma realidade. E quem detém essa tecnologia detém o controle. Mas vocês jogam a própria sorte, como jogaram aqui 600 mil janelas da internet, a 35 milhões cada. Foi elaborado pelo presidente da entidade, a Anatel, e o administrador da fazenda, Haddad. Quem não pagou 35, pagou 30, só vai vir a funcionar a partir do final de janeiro de 2025. Ou seja, agora segunda-feira já tem novo leilão de bilhões de dólares. Então você vai ver um fluxo de reais entrando a uma taxa de 15%, fazendo com que o Bradesco lucre. E onde esse volume, ele é empregado. E essa ciranda, ela vai se completando. E aqui começam a vender armas, todo tipo de drogas, onde vão circular todos os grupos do narcotráfico e vão pagar com a janelinha da internet. Novos tempos, novas formas de administrar, porque os bancos todos foram descobertos, todos faliram. Esta é a situação. Você dirá, será ruim para o Brasil? Será ruim para o brasileiro? As respostas sempre são adaptáveis. Tudo que seja para a evolução, não temos nada contra.
Queremos saber como você procedeu, de que forma você, tomador de propina, de gorjeta, estabeleceu o esquema. Como você faz? Conta para nós. Você não inventou a roda? Não inventou espaguete? Não inventou a pólvora? Você tudo sabe? Ninguém tem nada a lhe ensinar. Então estamos em guerra. Já podemos proceder de imediato, sempre e quando seja produtivo com o enlace. Generais em campo podem proceder. Já adentramos em janeiro. Casa limpa. Nova estrutura. E conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Mercado Pago é a plataforma. Também meu Pix CPF 510 466 44734. Mercado Pago. É uma honra estar participando desta luta sem igual, em que a realidade mostrou que não é um filme, é a realidade, onde eles utilizam narrativas, onde eles utilizam as organizações de cinema, de extras, como foi feito em Brasília. Um monte de extras, pessoas que recebem uma propina para participar como atores. Você está andando na rua, aí você sai correndo para a direita, agora para a esquerda. Isso foi feito em Brasília, onde pegaram o cacique, o torturaram e ele foi preso na fronteira. A tortura, ela está sendo praticada, é o único crime que leva um juiz ao cárcere. Não há como, é o único crime. Ele pode ter matado 30, 40, não vai preso. Mas ele torturou, tá em cana, Alexandre, filha da puta. Careca, filha da puta. Tu é alvo. Tu é queima de arquivo, filho da puta. Os teus próprios homens vão te encher de pipoco, seu merda. Quem te guarda te mata, filha da puta. Estamos em guerra. Então está fechado o canal do Panamá. Os Estados Unidos já têm administração.
Ninguém entra, ninguém sai. E agora vamos começar a jogar as bombinhas. E pegar esses viados filha da puta. Que são um paradoxo. Que são as narrativas que são metidos a alguma merda. Por favor, nos ajudem, se puderem, porque nós estamos precisando. Por favor. Agradeço todos os que estão mandaram. Agradeço muito, muito. Mas isto não para, continua o tempo todo. Nos ajudem, por favor. Gratidão. É uma honra. Se tivesse que começar, começaria tudo de novo. Lembranças a meus familiares. Amo todos vocês. Feliz Ano Novo. Cuidado com a chuva. E muita paz para todos vocês, amigos, porque se eu estou aqui, é porque tenho amigos, senão não estava. Feliz 2025, e tenho certeza que voltaremos, né? Porque hoje a coisa fica séria. Yes, sir. I thank you, sir. Ok. Chao. Gracias, Mireya. Aquí está Marta Lucía, Vicente Fox, presidente Rodríguez de Costa Rica. Para que entiendan el cuadro de situación. Estamos hace una hora en este avión. El régimen tiránico, abusivo, autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. No solo eso, el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes. No solo eso, el avión Valencia 251 de acá al lado, que no tiene nada que ver, tampoco puede llegar a Caracas. Aquí en este avión tenemos 150 personas, 3 aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela. Al gran Edmundo, que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora libertadora. A nombre de todos nosotros, yo les pido, vayan allá, muevan a su gente, exijan que se cierren las mesas a las 6 de la tarde, defiendan el voto. Esta es la oportunidad para devolver libertad a la tierra del libertador. Y yo quiero que después de votar estaremos donde estemos el domingo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo que promete abalar o cenário global. O relatório de 513 páginas que será divulgado pelo Congresso dos Estados Unidos sobre a pandemia de Covid-19. Prepare-se, porque as revelações expõem absurdos e imprudências que vão muito além do que imaginávamos. Este relatório não é apenas uma análise, é um raio-x detalhado das decisões tomadas durante um dos momentos mais críticos da nossa história recente. O documento aborda diversos pontos polêmicos, desde a origem do vírus no laboratório de Wuhan até as falhas na fiscalização de empresas americanas conectadas à pandemia. Além disso, expõe fraudes em programas sociais, ações questionáveis de autoridades de saúde e como o medo foi usado como ferramenta de controle. Uma das principais conclusões é que os mandatos de vacinação, que causaram tanto debate, não tinham base científica sólida. Esses mandatos ignoraram a imunidade natural, provocaram hesitação em relação às vacinas
e causaram divisões políticas profundas. Mais chocante ainda, afirma-se que as vacinas, embora importantes, não impediram a propagação do vírus, desafiando a narrativa dominante da época. O relatório também questiona a desinformação promovida por órgãos como a FDA, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, que classificou remédios como ivermectina e hidroxicloroquina de forma errada, alimentando pânico e desconfiança. Por que isso é importante? Porque não estamos falando apenas de erros técnicos, mas de como a saúde pública foi usada como ferramenta política. É um alerta para que jamais permitamos que o medo e o autoritarismo sejam usados para manipular sociedades. Fique ligado, porque esse relatório não será apenas uma análise histórica, mas uma lição para o futuro. O que você acha dessas revelações? Comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas fiquem por dentro dessa história. Gracias, Mireya. Aquí está Marta Lucía, Vicente Fox, presidente Rodríguez de Costa Rica, para que entiendan el cuadro de situación. Estamos hace una hora en este avión. El régimen tiránico, abusivo, autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. No solo eso, el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes. No solo eso, el avión Valencia 251 de acá al lado, que no tiene nada que ver, tampoco puede llegar a Caracas. Aquí en este avión tenemos 150 personas, 3 aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela. Al gran Edmundo, que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora libertadora. A nombre de todos nosotros, yo les pido, vayan allá, muevan a su gente, exijan que se cierren las mesas a las 6 de la tarde, defiendan el voto. Esta es la oportunidad para devolver libertad a la tierra del libertador. Y yo quiero que después de votar estaremos donde estemos el domingo. Eu não posso questionar o que o Senhor permite acontecer. O que eu posso é te respeitar e acreditar no teu poder. No sorrir ou no chorar, quero sentir tua presença, onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. Nos momentos de oração, renova em mim o teu amor. Não me lembro da aflição e na certeza serei vencedor. No sorrir ou no chorar, quero sentir tua presença, onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. Minha força é o Senhor, na busca pelo teu amor. Sei que não estou sozinho, Jesus protege o meu caminho. No sorrir ou no chorar, quero sentir tua presença, onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. Nos momentos de oração, renova em mim o teu amor. Não me lembro da aflição
e na certeza serei vencedor. No sorrir ou no chorar, quero sentir tua presença, onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. Onde minha alma briga, com Jesus desejo estar. I think we have at least 4 problems or crises right now that are all interwoven. We have high inflation in some of the countries in Europe, in the US, and a lot of other countries. We have an energy crisis, you must call it this way. We have food poverty, and we have the climate crisis. And we can't solve the problems if we are only concentrating on only one of the crises. But if none of the problems are solved, I'm really afraid that we are running into a global recession with a tremendous effect, not only about on climate protection and climate action, but of the global stability. O futuro elétrico da Europa, que está em um ponto de ruptura. As manchetes estão por toda parte. Empresas pedindo falência, bilhões em investimentos perdidos e um sistema lutando para acompanhar a concorrência global. No centro disso tudo está uma crise crescente que ameaça as ambições da Europa com veículos elétricos, que antes eram promissoras. O que deu errado e por que esse colapso está se tornando tão feio? Vamos analisar. O plano da Europa para dominar o mercado de veículos elétricos não se tratava apenas de carros, mas de independência energética, redução das emissões e garantir um ponto forte em uma economia global em rápida mudança. A visão era ousada e empresas como a Northvolt deveriam liderar o movimento, prometendo entregar baterias de veículos elétricos fabricadas internamente que rivalizariam com os concorrentes globais. Mas rachaduras no sistema começaram a aparecer, e não são pequenas. O aumento dos custos de energia, gargalos na cadeia de suprimentos e a concorrência global estão empurrando as ambições elétricas da Europa para o limite. Cada problema alimenta o próximo, criando uma cascata de problemas que está ficando mais difícil de controlar. Isso nos leva a Northvolt, uma empresa uma vez vista como o salvador elétrico da Europa. Fundada em 2016 com apoio de grandes players como Volkswagen e Goldman Sachs, foi aclamada como um divisor de águas para a cadeia de suprimentos de veículos elétricos da Europa. Mas agora Northvolt pediu falência, marcando um golpe crítico na visão da Europa de se tornar líder global em veículos elétricos. Os desafios da Northvolt foram enormes: custos crescentes, metas de produção não cumpridas e um mercado brutalmente competitivo. A Volkswagen, um dos maiores investidores, reduziu o valor de sua participação de 21% na empresa, enquanto Goldman Sachs se prepara para escrever quase 900 milhões de dólares em perdas para uma empresa que simbolizava tanta esperança. Esse colapso é um lembrete sombrio de como as apostas são realmente altas. A falha da Northvolt é chocante, mas não se trata apenas de uma empresa, é um reflexo dos maiores desafios que a Europa enfrenta na corrida pelos veículos elétricos. Os custos de energia estão fora de controle. Produzir baterias é extremamente intensivo em energia, e a crise energética da Europa elevou os custos a níveis insustentáveis. Fábricas que deveriam ser a espinha dorsal do futuro elétrico da Europa estão agora lutando para se manter à tona. As matérias-primas são difíceis de garantir. A Europa não tem acesso suficiente aos minerais críticos necessários para as baterias de veículos elétricos, como lítio e cobalto. Competir por esses recursos no palco global tem se mostrado caro e ineficiente. Terceiro, a feroz concorrência global. China e os Estados Unidos avançaram com cadeias de suprimentos mais fortes e maiores investimentos em energia verde. As políticas da Europa, embora ambiciosas, não foram suficientes para igualar a escala ou a velocidade desses concorrentes. Baterias não alimentam apenas carros, mas toda uma indústria. Para a Europa, garantir materiais críticos como lítio, cobalto e níquel tem sido um dos maiores obstáculos. Enquanto países como a China garantiram contratos de longo prazo há décadas, a Europa está correndo atrás em um mercado global onde a demanda está explodindo. Pior ainda, a dependência da UE das importações a deixa exposta a picos de preços e riscos geopolíticos que podem interromper os cronogramas de produção da noite para o dia. Sem um grande avanço na reciclagem ou na mineração local, esse problema não desaparecerá. O que está acontecendo na Europa não é apenas uma questão regional, é um sinal de alerta para toda a indústria de veículos elétricos.
O rápido colapso de um sistema promissor está enviando ondas de choque por mercados globais. Investidores, fabricantes de automóveis e governos de outras regiões estão observando atentamente, porque a situação da Europa destaca uma vulnerabilidade crítica: a dependência excessiva de cadeias de suprimentos fragmentadas. A concorrência global não se trata apenas de produzir mais, mas de produzir de forma mais inteligente. Empresas na China e nos Estados Unidos aprimoraram seus processos para uma arte, combinando inovação com eficiência. Em contraste, a Europa agora está lidando com a percepção de que sua abordagem fragmentada para aumentar a produção pode não ser suficiente para sobreviver nesta corrida. Construir uma indústria de veículos elétricos robusta exige mais do que fábricas e políticas, exige infraestrutura. Estações de carregamento, upgrades de rede e centros de manutenção de veículos elétricos são essenciais para apoiar a adoção generalizada. No entanto, o progresso da Europa nessas áreas ficou para trás em relação às suas ambições de produção. Pegue a estabilidade da rede, por exemplo. Os veículos elétricos colocam imensa pressão nas redes elétricas e a infraestrutura envelhecida da Europa está lutando para acompanhar. Sem melhorias significativas, até um lançamento bem-sucedido de veículos elétricos pode enfrentar obstáculos, deixando os consumidores frustrados e as taxas de adoção menores do que o esperado. Essa falta de planejamento de longo prazo adiciona mais uma camada à crise que se desenrola. Enquanto a Europa luta para manter sua visão intacta, seus concorrentes estão correndo à frente com estratégias claras. Os Estados Unidos, por exemplo, usaram políticas como a Lei de Redução da Inflação para atrair investimentos e criar condições favoráveis para os fabricantes de veículos elétricos e baterias. O resultado? Empresas estão se dirigindo para os Estados Unidos, atraídas por isenções fiscais, subsídios e estabilidade política de longo prazo. A China, por outro lado, consolidou seu domínio na cadeia de suprimentos de veículos elétricos, controlando mais de 70% do mercado global de produção de baterias e garantindo contratos de longo prazo para matérias-primas críticas. Essas mudanças não aconteceram da noite para o dia, são o resultado de anos de planejamento coordenado e execução. A Europa, em contraste, está correndo atrás em um jogo onde a velocidade é tudo. Os desafios que a indústria de veículos elétricos da Europa enfrenta não são apenas técnicos, são pessoais. Consumidores em toda a Europa estão começando a sentir a pressão, com os preços dos veículos elétricos permanecendo teimosamente altos, apesar das promessas de acessibilidade. E sem preços competitivos, as taxas de adoção correm o risco de falhar. Além disso, preocupações com a infraestrutura de carregamento, durabilidade das baterias e manutenção de longo prazo estão fazendo com que potenciais compradores hesitem. Se a Europa não puder resolver esses pontos críticos rapidamente, até as melhores políticas e estratégias de produção podem falhar em entregar os resultados que os formuladores de políticas esperam. Os preços de energia não são apenas um incômodo, são um fator decisivo para indústrias intensivas em energia, como a produção de baterias. As metas de energia renovável da Europa deveriam reduzir os custos, mas os atrasos em projetos de solar e eólica, combinados com o aumento dos preços do gás natural, tornaram a produção mais cara do que nunca para empresas como a Northvolt. Esses custos corroeram as margens, transformando um projeto de alto potencial em um negócio insustentável. Até que os preços de energia se estabilizem, as ambições da Europa para veículos elétricos continuarão em terreno instável. As ambições da Europa para veículos elétricos estão atreladas ao seu objetivo mais amplo de se tornar uma líder global na luta contra as mudanças climáticas. O fracasso em cumprir as promessas de veículos elétricos pode minar a credibilidade da Europa no palco global, se consumidores, investidores e até fabricantes de automóveis perderem a fé na capacidade da Europa de cumprir suas promessas verdes. A região corre o risco de perder seu papel de liderança em uma das transições mais significativas do século XXI. A Europa teve uma vantagem inicial quando anunciou sua ambiciosa estratégia de veículos elétricos. Países como Alemanha e Suécia estavam prontos para se tornar centros de inovação. Mas atrasos no financiamento e a falta de um apoio político unificado erodiram essa liderança. Em vez disso, a China usou o mesmo período para fortalecer seu controle sobre o mercado de baterias, investindo pesadamente na produção doméstica e garantindo cadeias de suprimentos internacionais. Por exemplo, a China investiu bilhões no setor de mineração da África, garantindo acesso ao lítio e ao cobalto. Ao mesmo tempo, suas empresas estabeleceram parcerias com montadoras globalmente, se inserindo no ecossistema de veículos elétricos. A Europa, em contraste, lutou para finalizar acordos e enfrentou discordâncias internas sobre como priorizar o financiamento de tecnologias verdes. Apesar dos desafios, a Europa tem um trunfo na manga: a reciclagem de baterias. Ao contrário da mineração, que depende de importar materiais,
A reciclagem poderia criar um suprimento doméstico sustentável de recursos críticos como lítio e cobalto. Ao expandir as tecnologias de reciclagem e integrá-las ao ecossistema de veículos elétricos, a Europa poderia reduzir custos, cortar emissões e recuperar parte do controle sobre suas cadeias de suprimentos. O futuro elétrico da Europa pode parecer incerto, mas ainda não está decidido. As decisões tomadas hoje moldarão não apenas o papel da região na corrida dos veículos elétricos, mas também o futuro da inovação e da sustentabilidade. O que vem a seguir pode ser o momento decisivo da Europa. O que você acha? A Europa pode transformar essa crise em uma recuperação ou seus sonhos elétricos estão escorregando para longe? Deixe-nos saber e, se você estiver curioso sobre o que acontece a seguir, para continuar atualizado, assista o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você. Está acontecendo uma crise marítima sem precedentes em um dos pontos estreitos comerciais mais importantes do mundo, o Estreito Bab el-Mandeb, entre o Iêmen e o Djibouti. O mundo atual depende dos transportes marítimos, assim como a estabilidade de toda a economia mundial. Sabendo disso, algumas facções criaram estratégias complexas para desestabilizar esse sistema. Esses são os Houthis. Eles são uma poderosa facção militar do Iêmen, apoiada pelo Irã. E eles têm lançado centenas de mísseis pelos navios comerciais que passam nesse local. Nos últimos meses, vários navios foram afundados e milhares de vidas foram perdidas. Naturalmente, isso fez com que empresas de todo o mundo parassem de enviar os seus navios por lá. E muitos optaram por uma rota mais longa entre o leste asiático e a Europa, contornando todo o continente africano. Ou seja, ao invés das embarcações que saem da China, Índia e outros países entrarem por esse estreito, eles têm dado a volta e contornado uma enorme distância para entrarem nos portos de Portugal, França e Reino Unido, sendo atualmente o caminho mais seguro para o trânsito marítimo. Em janeiro, os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a lançar ataques aéreos contra os Houthis no Iêmen. O objetivo era destruir completamente a organização e desbloquear o estreito Bab el-Mandeb, devolvendo a rota comercial o mais rápido possível. O trajeto atualmente está comprometido, e isso simboliza um enorme prejuízo para as empresas de transporte. Mas ao mesmo tempo em que essa crise marítima está abalando o Oriente Médio e afetando negativamente a economia global, há outra crise marítima acontecendo do outro lado do mundo, no Panamá, que também está congestionado, o famoso e importantíssimo Canal do Panamá. Esse canal fornece um atalho crítico para navios que viajam entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Ao invés de darem toda a volta na América do Sul, os navios simplesmente passam por dentro, cortando um enorme caminho. Os inscritos mais antigos do Econosimples vão se lembrar do porquê da grande maioria dos navios evitar essa rota tão perigosa. Se você não sabe, veja na sequência por que o Estreito de Drake é tão temido mundo afora. O Canal do Panamá também é estratégico para os Estados Unidos, permitindo uma rápida movimentação entre o Pacífico e o Atlântico, principalmente em tempos de crise. Este canal costumava ser de propriedade direta dos Estados Unidos, mas desde o ano 2000 é controlado pelo Panamá. Mas esse local está começando a apresentar sérios problemas. E o futuro se tornou incerto, graças a várias constantes. Os problemas que estão afetando o Canal do Panamá são tão grandes e desafiadores que deixaram muitos acreditando que não existe uma solução. Enquanto o tráfego pelo Canal do Panamá pode ser reduzido por tempo indeterminado, é importante entender como o canal funciona. Ao chegar à entrada, um navio encontra uma série de 3 comportas separadas por 3 portões. Quando a primeira comporta se abre, o navio, ao nível do mar, entra na primeira comporta. As comportas atrás do navio se fecham e uma válvula bombeia água na segunda comporta para a primeira, o que reduz o nível da água na segunda e eleva o nível da água no navio na primeira comporta. Quando os níveis de água entre as duas comportas se igualam, a segunda comporta é aberta e o navio segue para a próxima etapa. Então as comportas da segunda são fechadas e o processo é repetido para nivelar a água entre a segunda e a terceira comporta. A terceira comporta se abre e o navio segue para a terceira, onde o nível da água é elevado novamente.
Assim, o navio é elevado 26 metros acima do nível do mar e pode atravessar o resto do caminho pelo Panamá, principalmente pelo Lago Gatún, que foi criado artificialmente ao represar o rio Chagres. Quando o navio chega ao final do Lago Gatún, precisa ser baixado de volta ao nível do mar pelo mesmo processo, só que em ordem inversa. Esse processo genial foi construído para superar a topografia montanhosa do Panamá e requer muita água doce para funcionar. Cada trânsito pelo Canal do Panamá consome cerca de 200 milhões de litros de água doce. Essa água vem de reservatórios artificiais próximos, sendo o Lago Gatún a principal fonte. Esse processo normalmente é sustentado pelas chuvas, mas durante uma intensa seca, como a que ocorreu em 2023, o sistema pode entrar em colapso. O Panamá é tipicamente um país chuvoso, com estações secas e úmidas distintas. Mas o fenômeno climático El Niño começou a interromper esse padrão em 2023. Durante o El Niño, as chuvas no Panamá pararam. Isso resultou em uma seca mais severa que o normal, afetando drasticamente o abastecimento de água no canal e ameaçando sua operação contínua. A estação chuvosa de 2023 no Panamá acabou não acontecendo como o esperado. O governo relatou que em 2023 o Panamá teve um dos menores níveis de chuva já registrados na história do país. A construção do Canal do Panamá tem mais de 100 anos e foi feita no início do século XX, antes de compreenderem bem as mudanças climáticas. Não se imaginava que as coisas mudariam tanto, em tão pouco tempo. E apesar de ser um sistema de funcionamento engenhoso, eles não contavam com o pior. E ele está acontecendo agora. Sem as chuvas para repor os lagos e com o canal ainda consumindo muita água para continuar operando, os níveis de água dos lagos diminuíram. E esses níveis são considerados perigosamente baixos, cerca de 3 metros abaixo do mínimo. Se você quer uma renda extra ou mudar de carreira ou profissão e ter liberdade financeira, existe um caminho muito rápido. E esse caminho se chama Método de Retenção. Um treinamento completo para você que quer viver de vídeos, criar conteúdo aqui para o YouTube e viralizar. O treinamento mais completo do Brasil está em um preço super acessível e você pode conhecê-lo agora clicando no link na descrição. O El Niño geralmente dura de 9 a 12 meses, mas com os efeitos da mudança climática piorando, eles podem durar mais tempo, às vezes até anos inteiros. A seca e o alto consumo de água pelo canal têm consequências sérias no Panamá. O Lago Gatún é a principal fonte de água doce para os 4,2 milhões de habitantes do país. O trânsito de um único navio pelo canal consome a mesma quantidade de água que 500 mil de pessoas por dia. Com menos água disponível nos lagos, o governo do Panamá enfrenta decisões difíceis sobre como utilizar os suprimentos de água e como lidar com uma iminente crise que pode colocar a população em risco. Qual seria a melhor atitude a se tomar? Deixar o Canal do Panamá em pleno funcionamento e a população sem água potável? Ou encerrar as atividades do canal e esperar que a água se recupere? Eles precisam escolher, basicamente, entre colocar mais água na operação do canal e assim gerar bilhões de dólares para o governo, ou alocar mais água para milhões de cidadãos que dependem dela para viver. Um dado importante é que o Canal do Panamá hoje representa 62% do PIB do país. Sendo assim, parar a operação também geraria uma crise, mas dessa vez econômica, pois o governo não teria dinheiro suficiente para cumprir as suas obrigações mensais básicas e poderia ficar ainda pior, sem dinheiro e sem água. Tudo isso dependeria do comportamento natural da região. O governo não tem outra escolha a não ser racionar os suprimentos de água, ou raciona para o canal ou para o povo. Até agora, o governo tem optado por racionar os suprimentos de água no canal, impondo uma série de restrições cada vez mais severas para o uso. Existe uma autoridade apenas para criar soluções e gerenciar o Canal do Panamá. Essa autoridade supervisiona toda a operação e busca constantemente por soluções. Atualmente, eles têm adaptado e reduzido o número de navios permitidos a passar. Em circunstâncias normais, passavam 36 navios por dia no Canal do Panamá. A primeira medida foi reduzirem para 31 navios por dia. Mas isso não resolveu o problema.
Então aconteceu mais uma redução, dessa vez mais severa, permitindo apenas 24 navios por dia. No momento da produção desse vídeo, o Canal do Panamá estava ainda buscando soluções, mesmo passando apenas 18 navios por dia. Isso tem economizado metade da água que o canal costuma consumir dos lagos, pois o número de navios, que originalmente era 36, foi reduzido à metade. Mas ainda existem algumas considerações nessa afirmação. Por exemplo, se os navios fossem pequenos o suficiente, 2 deles poderão passar ao mesmo tempo. E para reduzir ainda mais a quantidade de água necessária para mantê-los flutuando, foram criadas rígidas restrições ao peso da carga que os navios podem transportar. Com cargas mais leves, os navios precisam de menos água para passar. Mas isso também significa que, além de apenas metade dos navios usuais poderem passar, os que passam estão transportando até 40% menos carga que o habitual. Essas restrições têm causado grandes atrasos em mercadorias do mundo todo que usavam o canal, e também causando enormes prejuízos comerciais para os Estados Unidos, Canadá, toda a Ásia, a Europa e a América do Sul. Antes das restrições, os navios que queriam passar pelo canal podiam reservar sua passagem com até 3 semanas de antecedência, ou simplesmente chegar sem fazer uma reserva e esperar na fila. No início de novembro de 2023, o tempo médio de espera para esses navios que chegavam sem reserva era de apenas 2 dias, o que de fato é muito melhor do que contornar toda a América do Sul. Esse trajeto, além de perigoso, adiciona cerca de 18 dias a mais na viagem. Agora, os navios que chegam sem marcação precisam esperar de 11 a 18 dias na fila. Os navios maiores e mais pesados já chegaram a esperar 23 dias na fila, apenas para atravessar. O canal também está enfrentando outros desafios diversos, incluindo crises marítimas em outras partes do mundo. Isso levou muito mais navios a evitarem o canal, optando por rotas alternativas mais longas e mais caras. Essa situação está causando atrasos e aumentando os custos para as empresas de transporte, o que pode resultar em preços mais altos para todos os consumidores. Diante disso, surgiram propostas de alternativas ao Canal do Panamá em vários outros países das Américas. O primeiro é o Corredor Bioceânico, que envolve a construção de uma linha de trem e estradas através da América do Sul, que vai permitir que caminhões e trens transportem mercadorias de costa a costa, desde os portos do Brasil até os portos do Chile. Caso você queira conhecer esse ambicioso projeto, eu te convido para ver esse outro vídeo que fizemos explicando exatamente sobre isso. Veja agora por que o corredor bioceânico vai abalar o mundo. Não deixe de se inscrever no canal para receber novos vídeos. E considere se tornar membro para receber conteúdos exclusivos. E se fizer sentido para você, nos siga no TikTok e Instagram. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.